Muito bem, olha, a gente tem mais um convidado agora, está conosco, recebi aqui a confirmação, o pastor Silas Malafaia, ele já está conectado aqui, o pastor que organizou, né, o ato desse último sábado em São Paulo, sobre o qual a gente estava repercutindo agora. E, pastor, obrigado, hein, pela atenção, por ter feito esse esforço para comparecer aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. É uma alegria estar com vocês e participar aqui desse bate-papo. Para mim é sempre uma honra. Ô pastor, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa mobilização histórica que a gente teve no último sábado e parece que ela já começa a mostrar os seus primeiros resultados, né? Hoje a gente teve no Senado a apresentação de um grande pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, um pedido inédito, né? Que reúne já 32 parlamentares em apoio. Amanhã vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a anistia aos presos políticos. O senhor acha que essa mobilização popular, de fato, vai se traduzir em medidas práticas para reorganizar a ordem institucional no país, pastor? Nenhum, nenhum lugar do mundo um sistema ditatorial é derrubado da noite para o dia. Nenhum lugar do mundo. Eu vi agora a fala muito sábia, muito bem colocada, que é uma maratona. Eu digo uma coisa similar. É uma construção tijolo por tijolo. Você não derruba sistemas, regimes ditatoriais com uma manifestação. Tudo isso contribui para a construção de consciência de um povo, porque é o que todo mundo sabe, já sei que vocês falam, está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, o povo é o supremo poder. Quando o povo tem consciência e vem para a rua e vem para fora, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem Congresso Nacional, não tem poder executivo, todos se dobram. É só lembrar a vocês o que aconteceu em 2013. Por causa de 20 centavos da passagem em São Paulo, o Brasil parou. 20 centavos de passagem. Então nós temos que construir essa consciência que a liberdade de todos nós e das gerações futuras estão em jogo agora. Se esse cara, esse ditador da toga, continuar com essa saga louca de perseguição política, como eu disse lá, de rasgar vários artigos da Constituição e o artigo 102, o caput do artigo 102 da Constituição é função primeira do Supremo Tribunal Federal, guardar a Constituição, isso é zelar pela Constituição. Quando um ministro rasga a Constituição, como é que fica? E eu disse e repito aqui, quem prega fechamento de Supremo Tribunal Federal é esquerda, é Damuz, é José Dirceu. Nós não. Nós queremos um Supremo Tribunal forte. Agora, Supremo Tribunal Federal não é confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Essa que é a questão. Então, as manifestações foram gigantes, certo? Foram gigantes e é mais um marco, mais um tijolo nessa construção em favor da liberdade, da garantia da liberdade que está na cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Essa que é a verdade. Tiago, tem pergunta para o pastor Silas? Não, pastor, parabéns aí pelo seu discurso na Paulista, né? Eu, assim, vou falar como público, não como parlamentar, colega do seu irmão Samuel Malafaia, que é deputado estadual, que é um cara que eu tenho uma ótima relação dentro da casa. A primeira vez que eu voltei, que a gente voltou aí nas manifestações, eu fui lá, né? Fui lá no trio do senhor, cumprimentei o senhor, cheguei na Alerj e falei, cara, seu irmão é louco. Eu fiquei morrendo de medo da gente sair de lá preso. E assim, era essa a sensação do público. A gente tinha medo, né, do que estava acontecendo. Era um reflexo do 8 de janeiro, correto? E as coisas foram aumentando, assim. Então, como para você é mais importante ter 45 a 50 mil pessoas, de fato, entendendo o propósito da manifestação, ou se porque é mais gente, mas assim, muita gente perdida, com medo ainda com o negócio, ou ter um público mais engajado com de fato o que era a manifestação e com o seu discurso, que diga-se de passagem, tem que ter muita coragem para falar ali, porque você não é qualquer um, a gente sabe o tamanho da sua liderança, mas eu falo, se sou eu ali, eu já ia esperar a algema entrar no meu pulso. Então, é bom você encorajar, porque é um processo que vem aos poucos, a pessoa entender esse processo e que não é do dia para a noite. Querido, deixa eu dizer para você, é um prazer estar falando com você aqui.
Eu vou dizer para vocês, em primeiro lugar, qual é a diferença do medroso para o corajoso. Ambos têm medo. Então, qual é a diferença? É que o medroso é controlado pelo medo e o corajoso enfrenta o medo e resiste o medo. Dizer que eu não tenho medo, isso é vaidade, imbecil. Claro, medo eu tenho. O cara rasga a Constituição, faz o que quer, pode mandar me prender, certo? Então, dizer que eu não tenho medo, eu não vim aqui dar uma de idiota pra gente e pessoas inteligentes. Medo eu tenho, só que eu tenho coragem. E a coragem é que faz a resistência ao medo e o domínio do medo. Eu acredito que a consciência... Gente, para pensar. Eu fiquei vendo lá. Gente, é um negócio assim de louco. Eu desci, ou melhor, antes de eu subir, eu fui na grade, certo? Apertar a mão do pessoal. Meu irmão, aquele som é uma loucura, é ensurdecedor aquele som. Senhoras, homens, debaixo de um calor. Cara, isso tem que ser respeitado. Quer dizer que o bacana e o gostosão sou eu que estou com o microfone na mão? Cara, eu fiquei admirado. Rapaz, aquele povo apinhado, calor, gente passa mal, gente desmaia. Aquela muvuca de gente colada, suada, 3 horas em pé. Isso não é brincadeira. Isso é consciência. Sabe? Eu fico vendo o seguinte. Não, que ninguém para um evento daquele. Tinha show de cantor famoso? Tinha algum artista famoso que ia se apresentar? Não. Discursos em favor da liberdade do Estado Democrático de Direito e contra um ditador. Então, eu acho que o povo brasileiro está tomando consciência e posicionamento. E vou dizer uma coisa para vocês, que talvez vocês não percebam ou não saibam, eu quero informar. Eu entendo um pouquinho de mundo evangélico. Eu entendo. Os pastores evangélicos, durante muito tempo, a geração passada, não é a minha geração, eles pregavam para o povo o seguinte, o mundo não tem nada para nós. Era o céu e vida santa, como se nós não fôssemos seres sociais. Então, esses líderes, não por maldade, mas querendo aprimorar a fé do povo, eles tiveram essa pregação. Então, o povo evangélico ficou um tempão alienado da vida política. Ali naquela manifestação, eu garanto para vocês que tinha entre 30% a 40% de evangélicos. É impressionante a consciência que eles estão tomando da sua cidadania. Isso é o campo inteiro dos vários setores da sociedade. Então, eu aplaudo aquela gente e a consciência que eu digo, gente, o povo viveu alienado um tempão, com o Globo manipulando a notícia. Qual era o meio que o povo tinha notícia? A Globo, acabou. Então o povo foi manipulado por isso. Então, desconstruir essa manipulação e construir. Eu, por exemplo, há 20 anos eu digo nos meus programas de televisão, tudo que você ouvir, faça 3 coisas. Duvidar, criticar e determinar. Primeiro, não aceite de pronto. Depois, analise. E depois você decida. Aceito tudo, rejeito tudo, aceito parte e rejeito parte. Para as pessoas chegarem nesse nível, tem que ter uma maturidade de cidadania. E isso é um trabalho que todos vocês e nós estamos contribuindo para acontecer no Brasil. Constantino. Pastor Silas Malafaia, boa noite, muito bom tê-lo aqui no programa, parabéns não só por essa fala, como no dia 7 de setembro, e eu quero dar oportunidade aqui ao senhor para trazer a questão da controvérsia que gerou, a gente vê no chat como tem muita gente que só pensa nisso, só fala nisso hoje em dia, né? A chegada atrasada do candidato Pablo Marçal, que gerou essa polêmica toda, foi barrado, não foi barrado, foi avisado, não foi avisado. E aí, o que aconteceu de fato? Eu vi o vídeo do senhor já, mas queria dar oportunidade para esse espaço. Estamos com mais de 30 mil pessoas aqui agora. A verdade, ela é absoluta, não precisa de ajuda. Então, vamos à verdade. Para azar dele, um dia antes, sexta-feira, eu estava jantando na casa de Fábio Van Garden com Pavinato e outras pessoas. Pavinato vira para mim na sexta-feira, um dia antes da manifestação. Malafaia, quer falar com o Pablo Marçal? Eu falei, não quero falar. Pergunta a ele se ele vai. Pavinato manda uma mensagem para ele.
perguntando, vem cá, Malafaia está aqui perguntando se você vai à manifestação. Ele não responde. Aí Pavinato pergunta de novo, e aí ele responde, manda um abraço para ele, diga que eu admiro ele. E não responde. Se a questão era que eu estava não querendo impedir dele ir, por que eu ia fazer essa pergunta? Isso está na imprensa, o Pavinato abriu. Quando o Bolsonaro, eu estou indo para fazer o histórico, para as pessoas entenderem. Quando o Bolsonaro me chamou, disse assim, eu não sou o dono do evento, eu sou o coordenador. Aí o Bolsonaro disse assim, Malafaia, pensei aqui uma coisa, esse evento está acima de campanha política de São Paulo. Então, qualquer candidato que quiser ir, vamos deixar. Eu falei, perfeitamente, presidente. Tá feito. Acabou o papo. Muito bem. Agora vamos para Pablo Marçal. O que ele foi fazer lá onde ele foi? Ele não foi recebido pelo presidente nem por ninguém, ele foi num dia e voltou no outro? Como é que é isso? E por que ele chegou no fim? Por que ele chegou no fim? Ele chegou, pega o vídeo. Entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial, e veja todo o vídeo e veja o final. Bolsonaro acabou de falar, o locutor vem e diz, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele vem se aproximando, correndo. Tenta entrar para ir para o trio, meu pessoal avisado. Falei, encerrou o evento, acabou. Ninguém sobe mais aqui. O pessoal disse, não. Tanto é que ele entra na área restrita, que só autoridades e o pessoal do palco estava. Ele entrou ali, ninguém impediu. Tanto é que ele apertou a mão e subiu na grade. O que ele é? Ele é lacrador, minha gente. Esse cara é um lacrador. Esse cara usa técnicas aí de neurociência, mas para cima de mim não. Ele está tratando com otário. Ele manipula. Ele queria chegar no final, lacrar, para tirar cortes para suas redes sociais. É o que o Bolsonaro falou. Ele queria tirar proveito daquilo que ele não ajudou, não construiu e não se expôs. 10 dias antes, não tem uma chamada desse cara para o evento. Ele usa a rede social com uma força louca, mas não chamou para o evento. Por quê? Vamos lá, vamos botar o dedo na ferida. Das duas, uma. Ou ele é frouxo e covarde em relação a Alexandre de Moraes, ou tem acordo. Das duas, uma, amigo. Porque ele tentou, e eu provei isso, tá no vídeo, jogar uma cortina de fumaça nas graves denúncias dos 6 gigabytes dos crimes de Alexandre de Moraes, colocando em dúvida. E eu chamei ele na tamanca. Que conversa é essa? Então, ele finge que não está acontecendo nada no Brasil. Não, isso aí não é assunto, eu sou candidato a prefeito. Então, ele, propositadamente, estrategicamente, chegou no final para lacrar, para tirar vantagem, só que ele não está tratando com otário. Ele não está tratando com idiota. Eu falei, se ele chegar no final, ele não sobe. Dê a ordem para todo o meu staff embaixo. Então, essa que é a história, gente. Um cara manipulador e outra mente. Aí o cara quer dar uma de vítima. Essa direita não deixou eu subir, não deixaram eu subir. O cara quer dar uma de vítima. Ele não é vítima. Ele é resultado das suas próprias atitudes erradas e equivocadas. Esse cara, desculpa, eu tenho que dizer, porque amanhã, eu já aprontei o vídeo hoje, vou soltar amanhã. Esse cara tem problemas de bipolaridade. E é antigo. Uma hora ele ataca, uma hora ele fala bem, ele me ataca, fala bem, eu vou provar isso sobre o vídeo que eu postei, o que é que ele faz lá na rede dele, nos stories dele, hora me ataca, hora me elogia, sabe? Esse cara tem problemas sérios. E outra, desculpa, a direita, os evangélicos, os apoiadores de Bolsonaro, deixem de ser trouxas e serem manipulados por um oportunista. Eu não tenho candidato em São Paulo. Há 12 anos que eu, no primeiro turno no Rio e São Paulo, não apoio ninguém para ajudar a eleger meus vereadores. Há 12 anos eu faço isso. Então, não venha aqui me acusar que porque ele está apoiando o prefeito, conversa fiada. Essa que é a verdade. Ele usa sofismas, meias verdades, a fim de confundir e enganar. Por quê? Olha aqui, se ele fosse honesto, ele tinha que dizer assim, gente, eu cheguei atrasado, já tinha encerrado o evento, por isso que eu não subi. Valeu, muito obrigado. Eu não estava falando isso aqui, eu não estava gravando vídeo contra ele. Então ele é o responsável de tudo isso, para tentar tirar proveito. Só isso e mais nada.
Ô pastor, e aproveitando um pouco da presença do senhor aqui, todo o bom trânsito político que o senhor tem, que mensagem o senhor daria a quem está nos acompanhando e está esperançoso que vão avançar essas pautas, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o projeto da anistia? O senhor sente que, de fato, tem uma mudança de ambiente político, talvez um enfraquecimento do autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, não do autoritarismo, da vontade de autoritarismo, mas da força política do Supremo? Qual a leitura do senhor? Olha, as peças vão se juntando. Esse cara, esse ditador da toga, tem dobrado a aposta. Olha o que esse cara faz. Esse cara vai mexer com um tal de Musk, um bobinho, sabe? Que tem 53% dos satélites do mundo e que fornece tecnologia para as Forças Armadas Americanas. Ele mexeu em casa de marimbondo, amigão. Ele está mexendo onde ele não podia. Esse cara é alucinado. Esses 6 megabytes, 6 megabytes de conversas, só nisso aí é para ele ganhar um impeachment. Está amadurecendo sim. Está aí Constantino, que é uma prova da arbitrariedade desse cara. Jornalistas exilados. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo que nós estamos assistindo no Brasil. Eu vou ficar calado? Eu vou ficar com medo? Então eu acredito, vou repetir o que falei no início. É uma construção. Vamos ter paciência, vamos ter resistência e que Constantino falou, e resiliência. Resiliente é aquele que é preparado para vencer obstáculos, que não desiste, que enfrenta as situações adversas. Nós vamos chegar lá. Amanhã ou depois da manhã, mais um dia, mais um mês, mais um tempo, a casa de Alexandre de Moraes vai cair. Anotem o que eu estou dizendo. Fala, Thiago. E que tiro no pé, hein? Que tiro no pé que ele foi censurar o Twitter, plena eleição de vereador. Você que usa suas redes sociais sabe da importância que é para o deputado, para o vereador, principalmente o vereador, que é aquele corpo a corpo, a importância do Twitter. Eu e seu irmão, a gente levantou lá na Alerj e falou assim, eu duvido algum deputado aqui do PSOL reclamar da gente agora no Twitter e vocês vão ficar aprisionados ao próprio ditador de vocês, que vocês estão calados, vocês não estão falando nada e vocês estão perdendo vereador, vocês estão perdendo força de campanha, que é caro fazer campanha, e vocês estão calados. Os caras, sabe o que é botar a orelha debaixo assim do cachorro e ir embora do plenário? Os caras ficaram calados. É impressionante. É isso aí. Tiro. Pastor, deixa eu pegar daí para perguntá-lo sobre a questão, nós já tratamos dessa pauta mais cedo um pouco, o senador Rogério Marinho estava aqui também, da sucessão nos comandos das casas. Como é que o senhor está enxergando isso? Dá para colocar alguém um pouquinho mais alinhado com o espírito público, com a liberdade, ou vamos ficar sempre na mão dessa turma fisiológica, na melhor das opções, ou cúmplice do ditador nas piores? Eu primeiro lamento de ter que dizer aqui que nós temos grande parte da direita, uma direita vagabunda que se vende por cargos e por interesses econômicos. Porque se nós tivéssemos uma direita verdadeira, amigo, essa turma dançava. Então, temos maioria? Temos. Mas uma direita, dá lá grana. Uma direita de cargo público. Então, lamento. O que eu acho é o seguinte, no Senado, não vamos ter saída. Vai vir aí Davi Alcolumbre. Nós não temos maioria. Agora, o que eu estou dizendo para Bolsonaro? Dizendo, Bolsonaro, por favor, vamos ser estrategistas. Nós podemos tentar eleger 27 senadores dos 54. Se a gente eleger 27 senadores, tem maioria. Temos maioria para eleger o presidente do Senado, temos maioria para pautar impeachment. Não para impeachment, porque é 51, é 2/3. Mas, meu amigo, juntando a pressão popular, falei, vamos ser estratégicos, vamos levantar um mapa. Quem são os traíras? Quem é a direita vagabunda? Quem é que nós vamos apoiar? Sabe? Vamos juntar força. Na Câmara já é mais fácil, já é um pouco, não solucionar direito, Constantino, mas dá para botar alguém um pouco mais moderado, que não seja totalmente de Lula. Dá. Se tiver boa vontade, dá.
E isso o Bolsonaro tem que participar, por causa da bancada do PL. Mas dá. Não dá a solução final, mas dá para a gente arrumar um cara que não esteja totalmente comprometido com esse sistema. É o que eu penso. E na eleição municipal, pastor, qual a expectativa do senhor? Amigo, São Paulo é uma incógnita, certo? O Rio de Janeiro, eu acho que vai dar Eduardo Paes, né? Pela sequência das pesquisas que apontam, né? O Eduardo Paes. É o que eu acho. Eu tenho que ser honesto aqui. A verdade é a verdade. Não tem nada contra a Ramagem, um cara direito e tal, mas eu estou falando aqui a verdade. Pelo que eu observo, tudo me parece. Como política é dinâmica, né? Da noite para o dia mudar tudo com fatos, eu estou dizendo o que é que eu acho. Minha percepção, que eu posso estar errado. São Paulo está muito indefinido e o Rio de Janeiro tem mais uma tendência para Eduardo Paes. Essa é o que eu vejo a nível de Rio e de São Paulo. Não, até sobre a eleição municipal, eu queria até saber primeiro a opinião do Silas, né, que é um cara que tem uma experiência gigantesca na política, e uma pergunta, que é assim, Silas, sou um político muito de rede social, né, vim também nessa geração, não a geração traíra, que a gente se envergonha, mas a geração fiel do Bolsonaro de 2022. E eu também, obviamente, aqui no Rio, tive um impacto muito grande com esses cortes de Pablo Marçal, todo esse salseiro que ele vem fazendo e falando exatamente o que o Bolsonaro falou em 2018, o que o Bolsonaro usou em 2022. Uma preocupação muito grande do povo de São Paulo é a volta do Boulos. E a minha preocupação ficou maior ainda depois que eu fui na Paulista, né? E não tinha ninguém fazendo campanha para o Nunes. Não teve. O Nunes que teve uma oportunidade de estar do lado do presidente Bolsonaro, que ele já tem, né, o apoio, o aval do partido. Na hora do discurso, o cara vai embora. O cara também não se ajuda nem para ganhar o apoio e merecer fazer jus ao apoio do nosso Bolsonaro. Eu tô com o presidente até o final. O que ele falar, tá falado. Quem ele mandar apoiar, a gente vai apoiar. Só que me preocupa muito ver essa impopularidade do Nunes, né? A gente saiu de lá muito assustado. E aí, quando o Pablo chegou naquele salseiro todo, até passou por mim naquela hora que ele foi lá, realmente, você está completamente certo, já tinha acabado a manifestação, ele sim foi barrado, mas já tinha acabado, de fato, a manifestação. E a curiosidade da galera lá na Paulista, que eu andei a Paulista 8 km, não fui nem no trio, de tanto que eu andava para entender o que estava acontecendo, para conversar, era assim, o que será que ele vai falar no trio? Será que ele vai falar, vai botar o dedo na ferida do STF? Então a gente também, né, do público em geral, ficou sem entender o que esse cara ia falar. Eu te pergunto, se ele chegasse antes, você deixaria ele falar? Você daria o microfone para ele falar? Querido, é proibido candidaturas a falarem em comícios, em eventos, só em comícios dele. Nenhum candidato iria falar, mesmo que fosse liberado pela lei eleitoral, nenhum candidato falaria, porque o evento não é para promoção de candidaturas. Então, ele não ia falar, como o prefeito não falou, como a menina do Novo, esqueci até aqui o nome, me desculpe, não ia falar e não falou, e estava lá. Então, a lei eleitoral não autoriza a falar, certo? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu falei no vídeo, para chamar a atenção. O pessoal da direita assim, pastor, o senhor está batendo no Pablo Marçal, o senhor vai acabar ajudando Boulos. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Nós temos o mesmo caráter de Lula e do PT? Lula e o PT eram arquis-inimigos de Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes deles. Quando Alexandre de Moraes começou a perseguir Bolsonaro, virou amiguinho. Quer dizer, então, que nossos princípios, que estão fundamentados em crenças, valores e caráter, vamos jogar na lata do lixo? Quer dizer que se um cara da direita é mentiroso, manipulador, fala meias verdades, mas porque podemos fazer com que um outro da esquerda vença, nós vamos nos calar? Então nós temos o mesmo caráter da turma da esquerda? Meu amigo, eu não estou aqui para eu venci Pablo Marçal ou Pablo Marçal venceu Malafaia. A minha questão não é essa. A minha questão são meus princípios, que estão baseados e fundamentados na verdade e que eu não abro mão para ninguém. Essa que é a verdade. Eu não estou apoiando ninguém em São Paulo. Agora,
eu tenho que falar a verdade porque eu falei para ele. Por que Pablo Marçal está aí? Quem é que abriu a janela para ele? Jair Messias Bolsonaro. Por que não colocou um candidato raiz do PL? Ou pelo menos um vice raiz? E não faltou sugestão minha para ele. Então, vamos botar, vamos ser honestos. Eu sou apoiador de Bolsonaro. Eu sou alienado, mas não alienado. Vamos lá. Por quê? Deixou uma brecha para um cara desse entrar no espaço. Aquilo que Bolsonaro foi em 2018 antissistema, o Pablo se apossou disso, só que com muita esperteza, de neurociência, de saber usar redes sociais, que ele é muito preparado para essa brincadeira, entendeu? Essa aqui é a verdade. Então nós mesmos somos culpados da ascensão desse cara. Quando eu digo nós, é a direita. Por quê? Porque abriram o espaço. Estamos chorando de quê? Agora eu não vou me calar, porque esse cara, se eu atacar ele, aí o Boulos pode vencer. Isso não é problema meu. Meu problema são meus princípios, que eu não abro mão para ninguém. Fala, Constantino. E uma questão também de prazo, né? Para a direita associar sua imagem a alguém que pode, por acaso, ser um picareta, digamos assim, é algo que lá na frente pode causar um baita estrago. Então isso tem que ser levado em conta. A pessoa de caráter é a pessoa que olha para princípios eternos e não pro aqui e agora. O Salles, que era quem devia estar disputando pela direita, com o apoio do Bolsonaro, já colocou aqui uma vez, né? Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar me curvando e me transformando em alguma outra coisa. Pastor, uma pergunta importante, na minha opinião. Pesquisas recentes apontam um cenário bem periclitante, bem desagradável, graças a Deus, na minha opinião, para Kamala Harris aqui nos Estados Unidos. Ela é uma radical, quem não conhece direito, às vezes vai se enganar com a imagem da imprensa. É uma Dilma americana? O Trump tem uma boa chance de retornar à Casa Branca. A pergunta que eu faço para o senhor, qual é a importância disso nessa nossa batalha, nessa nossa maratona contra o ditador? Amigo, um cara como Donald Trump, que é afinado com aquilo que nós cremos, aquilo que nós lutamos e batalhamos, liberdade de expressão total, esse cara pode, o cara presidente da maior nação, a nação mais poderosa que o Brasil precisa, esse cara pode ter uma contribuição fundamental para as questões que envolvem o Brasil. Ele tem. Não é interferência externa. Não estamos falando de interferência. Estamos falando de poder. Estamos falando de gente que tem o poder da influência. O cara que é presidente dos Estados Unidos é um poder de influência gigante. Por exemplo, imagina se ele impede a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Já parou para pensar que vergonha? Uma besteirinha só. Só uma bobagemzinha dessa, tá? Imagina sanções contra o Brasil por causa da falta de transparência nas eleições e a suspensão de direitos. Já parou para pensar o que é isso para a nossa economia, para a imagem do nosso país no exterior? Então, esse cara pode ser um vetor e um fator para travar o que está em curso no Brasil. Ô pastor, e falando ainda do contexto internacional, queria uma palavra do senhor, até enquanto uma liderança religiosa, sobre algo que a gente fala muito aqui, mas infelizmente ainda somos minoria na mídia, que é cristofobia. É algo que tem avançado e esse movimento de pressão sobre a cultura ocidental, né? Que a cultura ocidental tem sofrido, especialmente na Europa, a cultura europeia praticamente está sendo expulsa do continente que ajudou a criar. Queria ouvi-lo sobre isso e o impacto disso no campo do senhor, que é a religião. Já se sente isso, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Europa rejeitou o cristianismo. Rejeitaram impedimento de pregação, impedimento de distribuição de material didático. Aí agora recebe o islamismo. Agora vamos fazer aqui uma conta, meus amigos. Uma cultura para sobreviver, ela precisa crescer a taxa de 2,2 de natalidade por ano para sobreviver.
Prestem atenção. As nações todas da Europa, a taxa de natalidade de crescimento é 1,39. Isso me diz que é irreversível essa cultura permanecer. Enquanto que na Europa, escutem isso, senhores, a taxa de natalidade dos islâmicos na Europa é 6,2. Qual é o resultado disso? Em 40 anos nós vamos ter uma Europa terrivelmente islâmica. Isso é sério. Há uma cristofobia no mundo? Sim. A maior perseguição religiosa no mundo é contra cristãos. Assassinatos, impedimentos, isso é uma verdade. Vou contar um episódio para vocês. Lá no Arco do Triunfo, eu tenho um pastor amigo que pertence a um grupo de intercessão pelas nações. Ele estava, há alguns anos atrás, isso que aconteceu, tem aproximadamente 7, 8 anos. Ele estava com um grupo lá em cima, no Arco do Triunfo, de maneira silenciosa, de cabeça baixa, orando pela França. Escutem isso, senhores. Dou o nome do pastor Marcos Gregório, do Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele estava de cabeça baixa orando assim, sem alarde, sem barulho. Um policial chegou e bateu nele, assim, disse assim: o que é que você está fazendo? Falou: eu estou orando pela França. Nós não precisamos da sua oração. Olha o nível. Agora, lá na França, em Paris, um dia desses, os islâmicos tomaram conta de uma avenida, se ajoelharam, se inclinaram em direção à Meca, ó, todo mundo de boquinha fechada. Então, a coisa é muito séria, é muito feia, e agora não dá mais tempo. Não tem como. A coisa vai de pior a pior. Eu, por exemplo, poxa, quem? Vocês conhecem, gente? Pô, Paris, pra mim era a capital mais charmosa da Europa. Paris. Pô, eu fui várias vezes. Eu não boto meu pé naquilo nem de brincadeira. Mas crime, roubo, e vai por aí afora. Eu chego lá nunca. 10% a 12% é islâmica, a população da França. O que é que eles estão querendo? Então, é algo sério e grave. Porque eu vi um número, sabe? Um camarada dizendo 25% do islamismo é radical. Sabe o que representa isso? 300 milhões de pessoas, 250 milhões. A coisa não é brincadeira não, gente. O cristianismo, que é um paradigma do mundo ocidental, onde o cristianismo é maioria, respeita as minorias e tem liberdade. Onde o islamismo é maioria, impede a liberdade das minorias. É isso que está acontecendo. Thiago. Só aprendendo aí. Tem que aprender. Você tem uma frase que eu gosto, né? Para combater o comunismo, só o cristianismo, né, Silas? Então, acho que isso aí você deixa muito claro para todos nós. E a gente tem que lutar mesmo, não tem jeito, tem que estudar, tem que levar isso mais para o povo, porque a brincadeira tá séria lá na Europa mesmo. Tenho acompanhado também. Inclusive o Neymar, que é um grande amigo meu, sofreu uma certa perseguição também, um desdém, né? Quando ele botava na frente de muita gente ali aquele 100% de Jesus e todo mundo, tá fazendo isso, mas... Não, se a gente sabe que a resistência é grande, ele leva o nome também do cristianismo para muitos lugares aí que é importante ter essa liberdade, e isso é muito importante, cara. Antes de seguir, deixa eu só agradecer aqui a nossa audiência, 27 mil telas nos assistindo aqui no canal Bradock Show, muito obrigado, 15 mil curtidas, então dá para subir, tem pelo menos 12 mil aqui que estão assistindo a gente que não curtiram ainda. Peço que você curta aqui o nosso vídeo, é importante para levar o conteúdo adiante, para melhorar a performance do nosso canal. E na televisão, na TV The News, que é o 581 da Parabólica Digital, vocês já sabem, novidade, mas acho que você já está lembrado, hein? Tem como assistir o Bradock Show também na TV. Só no WhatsApp da TV The News, são até agora 4.100 mensagens no nosso WhatsApp. Então, tá bombando o programa e a gente te agradece muito pela sua parceria aqui toda noite no Bradock Show. Deixa eu liberar o pastor Silas Malafaia, que gentilmente nos atendeu. Entrevista exclusiva aqui no Bradock Show. Obrigado, viu, pastor? Se tiver uma última mensagem, fica à vontade. Olha, obrigado a vocês. Por favor, continuem. Não desistam. Vamos em frente.
nós estamos colocando tijolo por tijolo para que esse país viva um Estado democrático de direito pleno, para que ninguém tenha medo de falar, de se posicionar, de criticar. Essa é a minha oração e o meu desejo. Deus abençoe a todos os que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Forte abraço.